Fala piloto, vamos direto ao ponto. Você já consegue identificar se um kart de aluguel é bom ou ruim logo na primeira volta? Ou você sofre para decidir se troca ou não de kart na classificação? Será que você que não conseguiu tirar o máximo desempenho do kart ou o kart na mão é uma jaca mesmo? Essa decisão sobre trocar ou não de kart é uma das mais importantes na sua classificação, porque ela literalmente sela o seu destino na corrida, tanto para o bem quanto para o mal. Como o quarto vídeo sobre a sua preparação do campeonato, chegou a hora então de falar sobre algo que nem todo mundo consegue identificar ou mesmo decidir, pelo menos no tempo certo, que é se você deve ou não trocar de kart na classificação. Isso tem uma relação direta com o diagnóstico que você faz do kart logo que você entra na pista. E não só isso, a decisão também esbarra na sua autoconfiança, para não ficar pensando muito e decidir errado ou ao menos decidir no tempo errado. E se você não tem muito tempo de kart ou não pratica esse esporte há muito tempo, é claro que fica difícil identificar logo de cara se um kart é bom ou se é ruim. Eu mesmo, de vez em quando, até hoje me confundo. Mas os detalhes que eu vou colocar aqui agora certamente vão ajudar você a identificar se vale a pena trocar de kart ou não. E não são poucos aspectos para avaliar, então presta atenção e fica até o final do vídeo para entender as conclusões, tá bom? Primeiro aspecto, a embreagem do kart. Ela é responsável por transferir a força para a roda a partir do momento em que você acelera. Porém, quanto mais ela gasta e também quanto mais ela fica molhada, ela patina demais e demora para fazer o kart sair do lugar. A dica é o barulho que o kart faz. Se quando você acelera ele aumenta muito a rotação antes do kart começar a andar, a embreagem pode não estar no seu melhor momento. Embreagem boa é aquela que gruda e empurra o kart para frente o quanto antes, que ela gruda no motor assim. Então, se você for sair do box e o motor subiu demais a rotação antes de andar, já fica ligado porque na melhor das hipóteses o kart pode ainda andar bem, mas com certeza vai te prejudicar na largada. E como eu falei na melhor das hipóteses, aqui vai a pior das hipóteses caso a embreagem do seu kart esteja ruim. O problema é ela descolar do motor e voltar a patinar em curvas de baixa velocidade na pista. Deixa eu explicar melhor. Se a embreagem demorou para colar no início, mas permaneceu colada nas voltas que você deu na pista, isso só prejudica a sua largada. Mas se for um kart com motor forte, você até consegue se recuperar. Porém, se a cada volta, na parte de menor velocidade da pista, tipo uma curva lenta e fechada, a embreagem patinar de novo, aí cara, corre pro box e já troca logo de kart na classificação e avisa os funcionários do kartódromo que essa embreagem, ó, já era. Só não se esqueça que se você estiver correndo na chuva, todas as embreagens vão patinar quando você precisa sair do kart a partir do zero assim, tá? Porque a água esfria, molha e endurece a embreagem, aí cara, é uma patinação só. Mas se ela não tiver gasta, uma vez colada e o kart andando, ela não deve perder atrito, mesmo na chuva, tá bom? Segundo aspecto, identificar a força do motor. Esse aspecto é bem mais sutil, porque nem sempre a gente tem o barulho do motor decorado na cabeça. Mas com o que eu vou te falar aqui já dá para ter uma boa ideia. Todo motor 4 tempos de 3 HP deve ter um crescimento linear enquanto você acelera numa reta. Por isso, quando você entrar na primeira reta com o kart, vê se ele tem 3 tipos de respostas. A da embreagem ou do torque inicial para ver se ele empurra bem na saída de curva, principalmente nas curvas de baixa. Observe o aumento da rotação constante, que só deve diminuir se o kart estiver realmente chegando na rotação máxima. E terceiro, se chegar num ponto ainda no meio da reta em que as rotações param de crescer, você tem um motor fraco. E de novo, eu sei que não é tão fácil de entender baseado só no seu ouvido, mas se toda vez que você entrar na pista você reparar nisso logo no começo da bateria, você em pouco tempo cria um referencial básico na sua cabeça para te ajudar a identificar e decidir sobre trocar ou não de kart. E de acordo com o que eu sempre vejo na pista, existem motores fracos em baixa rotação, mas que vão além nas rotações mais altas, eles vão mais longe. Também já vi motores fortíssimos em baixa, que quando vão ficando mais em alta, param de crescer antes que o normal. E aí, se você nota que o motor não é super forte, mas não é tão ruim, primeiro tenta fechar uma volta para ver se pelo menos você aparece no painel entre os 10 primeiros. E aí, para decidir trocar, leve em conta os outros aspectos que eu estou falando aqui também, tá bom? Terceiro aspecto, confira se o kart está virando igual para os dois lados, se ele dobra ou se ele quica muito. Virar igual para os dois lados é fácil de conferir, com uma curva para cada lado você entendeu já. Porém, tem kart que contorna mais, kart que contorna menos, e aí vale a comparação com outros pilotos na pista.
Aliás, desde o início da sua entrada na pista, você já pode ir se comparando com outros pilotos para ver se o seu kart sai bem da inércia, se ele sai bem de curva, se vira conforme esperado, se não quica, se o motor cresce normal e principalmente se você consegue executar uma volta sem muita briga com o kart. Se já está brigando com o kart e o tempo não veio, pode ser que você tenha que trocar, então troca logo. E falando em você brigar com o kart, vem um aspecto muito importante, o mito do problema sou eu. Por várias vezes isso acontece comigo mesmo e eu tenho que lutar direto contra isso. E eu sei que eu não sou o único que pensa assim. Você pega um kart, dá a primeira volta no quali e vem um resultado médio, vai de médio para fraco. Aí a lógica na sua cabeça indica para você dar uma segunda volta mais caprichada, porque provavelmente você não tirou o máximo do kart na sua primeira volta. A experiência e o tempo no kartismo me ensinaram o seguinte, olha só, brigou com o kart e o tempo não veio, já troca logo ou nem troca mais, fica com ele, porque pode ser que justamente a sua primeira volta tenha sido boa e quando você tentar a segunda volta vai ter um pouquinho de overdrive, justamente pela vontade de tirar mais suquinho do kart, ou seja, tem muito mais probabilidade de você exagerar na tocada do que você realmente tirar esse suquinho a mais do kart. E aí já se passaram 2 das 4 voltas do quali, mais ou menos, e você não trocou de kart ainda. E se trocar, não vai ter tempo de fazer outra volta. E aí, ou sai em último, ou o que é pior, vai ficar para largar do box. Para concluir, se você já brigou com o kart e ele já não te respondeu, troca logo. Ah, mas tem um outro fator importante, muita coisa para pensar. Como eu acabei de falar, dependendo do regulamento do seu campeonato, não pode trocar de kart. Ou se pode, larga em último. Ou então pode uma vez por ano, ou toma DV, sei lá. Existem campeonatos e campeonatos, né? E aí tem mais uma linha de pensamento para te ajudar. Se na bateria que você vai correr tem mais do que 22, 25 karts, saiba que se você trocar de kart e largar lá de trás, vai demorar mais para escalar o pelotão. Se na troca você pegar um kart bom, né? Porém, se você está numa bateria que tem apenas 15 pilotos, por exemplo, que é o limite mínimo para um campeonato, aí se você trocar de kart e pegar um kart bom, escalar o pelotão e chegar no pódio vai ser mais fácil. Olha isso, imagine uma bateria de 15 pilotos, se você larga em último e passa 12, você chega em P3. Mas se a bateria tem 32 caras e você passa 15 mesmo largando de último, a sua posição ainda será P17 ou 17º, entendeu? O número de pilotos presentes na bateria também pode ser um argumento importante para uma tomada de decisão. E cara, isso se você na troca de kart pegar um kart bom, porque se na troca você for sorteado com outro kart ruim, putz, já era. Eu tenho 2 exemplos disso em 2 campeonatos diferentes, um com resultado bom e outro com resultado ruim. O resultado bom foi no campeonato Last Racing, onde eu sou parceiro e onde fui vice-campeão na Super Pro em 2020. Eu peguei um kart bem ruim, troquei por um outro que ainda era ruim e decidi arriscar mais uma troca, mesmo sabendo que eu ia largar de último, porque naquela bateria haviam só 13 pilotos. Mas também por conhecer bem todos os pilotos do grid, que é uma das dicas que eu já dei nos últimos vídeos sobre se preparar para o seu campeonato. E eu sabia que se eu pegasse um kart bom, eu rapidamente chegaria nos 3 primeiros. Nesse dia essa estratégia deu super certo, larguei de último e cheguei em P2 apenas atrás do líder do campeonato. E o outro exemplo que foi no campeonato Kart Drivers, onde sim, eu fui campeão em 2020 na Black Drivers. Eu fiz exatamente a mesma coisa, mas a bateria estava juntando 2 categorias, era a Light e a Pro no mesmo grid para ter um número mínimo, por causa desse período difícil de restrição que a gente está vivendo. Aí eu larguei de último, mas era P32, ou seja, 32º, e um grid onde tinham no mínimo 15 novatos. O fato de ter novatos pode te levar a pensar que eu passaria todo mundo fácil, mas a chance de batidas na primeira volta também seria bem maior. E aí foi isso mesmo que aconteceu. Num engavetamento com 5 karts na primeira volta, me prendeu assim nos pneus, eu tive que sair do kart para empurrar o kart de volta para conseguir voltar para a pista. E mesmo eu tendo feito a segunda melhor volta da corrida com menos de 1/10 de diferença para a melhor volta, de 32º eu cheguei em 27º, porque eu levei a corrida inteira só para tirar os 20 segundos de perda da batida até chegar no pelotão de trás. Um final frustrante, mas excelente para te avisar que até mesmo o número de pilotos de uma bateria e o perfil deles pode trazer dicas para sua tomada de decisão sobre trocar ou não um kart. Se eu não tivesse trocado de kart, é certeza que mesmo com um kart ruim eu largaria do meio do pelotão, tipo sei lá, 15º ou qualquer coisa assim, porque metade do grid já era composto da Light, de pilotos da Light, e provavelmente eu estaria brigando entre os 10 primeiros.
Um final que seria menos pior do que o 27º que eu acabei de te contar. Esse último fator que eu acabei de explicar foi meio longo, né? Mas acho que você entendeu que grids longos são mais difíceis de escalar e grids curtos não. E aí você pode pesar esse aspecto na escolha de trocar o kart ou não. E um último ponto, eu acredito que no meu caso, onde não deu certo a troca, se acontecesse de novo, eu provavelmente trocaria de kart de novo. Sabe por quê? Porque se você não arriscar, não tem como saber se teria dado certo ou não. Pelo menos você analisou e tomou uma atitude. E isso serve de experiência para suas próximas corridas. Isso pode ser meio pessoal mesmo, tá? Mas o fato de não agir e não saber se teria dado certo, pelo menos para mim, teria me deixado mais encucado do que agir e saber que pelo menos eu tentei usar as opções que me eram disponíveis na hora. Isso faz sentido para você? Fica à vontade para deixar aqui nos comentários, vou procurar ler e responder, tá bom? Aliás, eu também acho que esse vídeo merece uma curtida, né? Bastante conteúdo, se você pensar bem, vai ver que tem muita dica escondida aqui nesse último vídeo. Aliás, nessa playlist que eu criei de como preparar você para o seu campeonato, tá bom? E eu espero que isso ajude a decidir, a te ajudar a decidir se você troca ou não de kart numa hora dessa. E uma informação importante, a explicação completíssima de como funciona a embreagem nos rental karts e o que você pode fazer para aproveitar ao máximo, tá no meu curso online chamado 6 Segredos do Kart, disponível na plataforma Kartflix, a primeira plataforma de streaming de pilotagem de kart no Brasil. Para acessar é só clicar nesse link aqui ou no link que eu deixei na descrição, tá bom? Valeu por ter me assistido até aqui, agora você já sabe que tem o Kartflix, principalmente que eu deixei uma playlist aqui novinha para você sobre como se preparar para o seu campeonato. Aliás, tem mais um videozinho que vai vir aí falando sobre isso, tá bom? Pessoal, muito obrigado por ter assistido até aqui, se não assinou o canal, assina, clica no sininho, todas aquelas coisas. Obrigado e um forte abraço!